Tenho certeza que você já viu alguma dessas artes com esses traços. Esses desenhos são do Akira Toriyama, um grande mangaka que infelizmente nos deixou. Creio que o mais conhecido para todos nós, até principalmente o mais queridinho para os desenhistas, é Dragon Ball. Quem nasceu ali na década de 80, 90, que pegou essa parte mais da animação. Vem comigo que hoje eu vou te mostrar como que eu fiz uma arte de Dragon Ball no Photoshop e como é que eu uso essa ferramenta que também dá para desenhar. Olá, tudo bem? Eu sou a Amanda aqui do AJ Arts e posso dizer para vocês que Dragon Ball foi uma grande influência para mim e para a minha arte. Toriyama vai fazer falta nesse meio, né, artístico, mas ele deixou um legado imenso com grandes obras que vão estar aí para muitas gerações. Um dos meus primeiros desenhos foi de Dragon Ball, pelo menos pelo que eu me lembro que eu fiz, foi esse desenho aqui. Não ficou lindo, claro, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha aqui, mas eu era bem pequena. E é um dos únicos, assim, que eu lembro que eu fiz. Caraca, eu fiz, porque eu gostava muito de Dragon Ball. Depois daqui eu não parei mais, então posso dizer que o Toriyama influenciou eu estar aqui hoje, influenciou na minha arte. E para você ajudar também essa influenciadora aqui, artista, eu não sei mais o que, deixa o like, não se esqueça de compartilhar, de comentar e se inscrever aqui também no canal, caso você tenha gostado um pouco do meu conteúdo aqui. Então, se você caiu de paraquedas, oi lá, tudo bem? E hoje, com um pouquinho de entendimento a mais que eu tenho de artes, eu sempre recomendo começar por desenhos simples entre aspas, né? Mas desenhos que sejam mais quadrados, que tenham uma forma mais básica, que são, de certa forma, mais simples do que outros desenhos. As artes do Toriyama são mais quadradinhas, são mais blocadas e isso facilita muito o nosso entendimento de arte. E para homenagear, né, esse grande artista e mostrar um pouco, né, dessa influência que ele teve na minha arte, nos meus desenhos, que eu comecei também, por Dragon Ball, eu vou mostrar para vocês o meu processo, o meu passo a passo de como começar a fazer uma arte no Photoshop. O Photoshop é um pouco mais complicado, mas eu vou mostrar, vou dar um resumão geral de uma forma mais simples como é que você vai começar a fazer uma arte por lá. Para quem não conhece, esse aqui é o Photoshop. Ele já abre com essa tela e você cria um arquivo novo ou abre qualquer outro arquivo que você tenha no seu computador. Eu criei um arquivo novo no tamanho 4000 por 3000 pixels e 300 de resolução para conseguir fazer pequenos detalhes. Mas cuidado! Quanto mais pixels você colocar, mais pesado vai ficar o arquivo, aí o PC trava. Na tela inicial você vai ver os menus e as ferramentas, os menus em cima e as ferramentas do lado. O meu está configurado assim, mas você pode ajustar do jeito que você quiser, é só arrastar as abinhas assim que elas se movem. Eu começo com um pincel duro para fazer os desenhos. Como assim, pincel duro? Existem pincéis com formatos regulares, que são os pincéis duros, e os pincéis macios, que são tipo degradê nas bordas. Eu acho que isso é o mais fácil que eu consigo explicar para vocês o que é o pincel duro e o pincel macio. Tem vários outros tipos de pincéis, mas aqui nesse desenho eu usei mais pincel duro e pincel macio. Os primeiros rabiscos foram uma desgraça, eu não consegui fazer nada, nadinha mesmo. Aquele dia que você acorda que você não consegue fazer nada, pois é, desisti, só que eu sou teimosa. Aí no outro dia eu tive que fazer de novo. Uma dica que eu dou para resolver esse tipo de situação, porque nesse caso eu queria fazer um desenho assim da minha cabeça, tipo, eu queria brotar um Goku da minha cabeça. Eu tinha uma ideia de como que eu iria fazer ele, só que eu não conseguia passar pro papel, ou no caso passar pra tela. Então, uma dica que eu dou para resolver esse tipo de situação é fazer um banco de referências para se situar melhor no desenho e você conseguir fazer. Mesmo você não encontrando desenhos com a mesma pose que você está imaginando, você pega algo parecido que dê para ter uma noção melhor de como que você vai colocar isso no papel. Aí sim, só depois disso, de estudar um pouquinho, que eu consegui resolver isso tudo e resolver o meu desenho. Na gravação, essa aba não vai ficar visível para vocês, porque, enfim, o OBS não grava essa aba, porque eu não faço ideia. Mas ela estava todo o tempo na telinha ali do ladinho, eu estava todo o tempo olhando para ela, por isso que o desenho ele fica bem centralizado, eu nunca mexo mais pro lado esquerdo, né, porque é ali que estava a tela. Para deixar ela assim, basta você ir em janela, organizar, sobrepor janela. Gente, eu vou passar uns macetes aqui de uns atalhos que vão te ajudar muito, principalmente você que está começando no Photoshop.
E é o que eu recomendo também, pesquise os atalhos, porque por mais que tenha um modo difícil, eu creio que os atalhos, eles te facilitam muito, muito. E você não vai perder tempo clicando acolá, enfim. E o tempo da gente é precioso, então vou deixar aqui pra vocês alguns atalhos de teclado, tá? Do Photoshop, que é maravilhoso. São os que eu mais uso também, tá? B de brush, E de borracha, né? Erase, que é tudo em inglês. V de mover, o L de laço, Alt mais a tecla de espaço, né? Que você dá aquele espaçozinho tem que manter tudo pressionado, tá? Alt, pressiona a tecla e mexe a bolota do mouse, que é o scroll do mouse. Você vai conseguir dar zoom e tirar zoom. No caso da mesa digitalizadora, é só arrastar, tipo Alt e a tecla de espaço, e você arrasta a caneta na tablet, tá? Que funciona como scroll. Aí vai dar o zoom e tirar o zoom. E o R para rotacionar e assim vai, tá? Esses daqui são os que eu mais uso para poder fazer o desenho, né, no digital ou a pintura. Na lateral direita, a gente tem as camadas da arte. Você pode separar o desenho em várias camadas, mas quanto mais camadas você fizer, mais pesado o arquivo vai ficar. Então tenha cuidado com a quantidade de camadas também. Se o seu PC for fraco, tenha cuidado com o tamanho dos arquivos do Photoshop, o tamanho das imagens que você colocar, com os programas que estão abertos também no seu computador, porque tudo isso vai influenciar no desempenho do Photoshop. Esqueci de falar do salvamento, tá? Você pode salvar lá em File ou salvar, mas o arquivo, né, que tem lá em cima, mas você pode apertar Ctrl S. Ctrl S você salva o arquivo, né? Ele abre a pasta, abre uma telinha que aí você salva onde você quiser, que é muito importante, tá? Ctrl S. Toda vez que você fizer alguma coisa, alguma mudança importante, Ctrl S. Você vai que teu PC trava aí, o negócio fecha, aí você perdeu. Agora sim eu vou fazer a line art de fato. Gente, line art no Photoshop, oh meu Deus, Deus nos acuda. Não existe pincel inteligente no Photoshop, tá? Se existe, eu não sei, mas eu tô tentando, já tá com um ano já que eu tento fazer umas line arts legais aqui, não consigo, mas dessa vez eu consegui, com mais paciência, focada, tentando fazer tudo perfeitinho. E no Photoshop, especificamente nele, eu tô usando uma mesa digitalizadora, tá? Que é aqueles tabletzinhos de fazer desenho. Vou deixar um card aqui com um vídeo que eu fiz sobre mesa digitalizadora, eu tenho uma da Wacom. E ela pra mim, é fundamental pra gente fazer uma boa line art. Eu não conseguiria fazer isso no mouse, mas vai que você consegue então. Mas eu realmente não consigo. E uma dica que eu dou muito, muito importante, já que não tem pincéis inteligentes no Photoshop, eu indico você a aumentar a suavização. É esse botãozinho que fica aí em cima, tá? Você pode mexer com ele e modificar, de botar para 15, 20%. Eu acho bacana isso, mas você pode aumentar para mais ou diminuir também, tá? Mas para mim, 15 ou 20% já é perfeito para você conseguir fazer uma line art um pouco mais agradável, né? Ela não vai ficar tão falha. E eu recomendo praticar muito, muito mesmo, para você se acostumar a fazer as linhas mais retas. Como no Photoshop, né, não tem realmente pincel inteligente, o macete maior é trazer traços únicos. Não fazer as linhas cabeludas, né, que você vai fazer uma linha, outra linha. Não faça isso, mas sim fazer um traço de uma vez só. E depois outro traço a partir do final dessa linha anterior, tá? Traços rápidos, consecutivos. Você também pode ajustar no final, né? Você faz a linha toda e você ajusta no final com a borracha, também tentando fazer esse mesmo movimento de passadas rápidas, tá? Que isso vai fazer uma line art bem melhor. Também você pode deixar um lado mais grossinho, outro lado mais fininho. Se estiver usando a mesa digitalizadora, ativa a transferência, que ela vai deixar uma ponta mais fina e a ponta mais grossa. O tamanho do pincel, ele vai oscilar de acordo com a pressão que você colocar na mesa. Então, você ativando a transferência, ele vai ocasionar isso em pincéis duros, tá? Pincel macio, ele vai mexer com opacidade, que não é o caso aqui. A gente quer mexer com linha, a gente precisa de pincéis duros. E também existem sites e até canais aqui no YouTube, como o Rush Brush,
droga toda vez. Do Guilherme Freitas, eu esqueço o nome do canal dele. Ele disponibiliza pincéis, tá? Pincéis extras pra você colocar no Photoshop. Você também pode fazer pincéis no Photoshop, mas aí eu deixo pra depois explicar pra vocês como é que faz pincel lá. Eu já baixei alguns, então meio que eu já separei alguns que eu gosto pra caramba. Depois de horas na line art, sim, eu dediquei um tempo absurdo, porque eu queria fazer uma boa line art, já que eu sou meio complicada pra fazer linhas, né, no Photoshop. Eu resolvi fazer um fundo. Eu queria um céu bem azul, com nuvens bem bonitas e brilhantes, né? Eu usei até algumas referências para poder tentar reproduzir isso, né, na arte que eu quero fazer. Eu acabei usando um pincel mais macio, com tons azulados, e dei esse efeito de arredondamento, né? Como se a linha do horizonte fosse um pouco mais arredondada, já que o Goku ele tá bem alto. Então, na minha cabeça, né, ali ele tá bem alto, então eu quis dar esse arredondamento, né, para dar uma profundidade maior pro desenho. Eu achei bem bonito. Usei um pincel também de nuvens, tá? Porque eu baixei alguns pincéis e dentre eles vem os pincéis Cloud, né, que são os pincéis de nuvem. E eu usei também tons arroxeados, com azul, um tonzinho de branco ali, só pra dar aquele brilhinho e ficou bonitinho assim. Sempre com pinceladas leves. Depois eu coloquei 2 camadas com modos de mesclagens diferentes. Como assim modo de mesclagem? Ela vai dar um efeito diferente na camada de baixo. Eu usei 2 camadas no modo sobrepor e ele deixa bem mais brilhoso quando você usa umas cores mais claras, né? Tons mais claros ele deixa bem brilhoso o local que ele quer e o local que você faz a pintura. Esses modos de mesclagem, eles se comportam de maneiras diferentes, então acho bem legal você dar uma testadinha. Caso você queira que eu explique mais sobre modos de mesclagem, pelo menos o que eu sei, deixa aqui nos comentários que eu faço outro vídeo explicando. Mas eu botei no modo sobrepor, tá? Pra dar uma realçada na cor. Depois eu comecei a blocar o meu desenho com as cores base de cada parte. Para facilitar o processo, eu usei a varinha mágica, que o atalho é W, e depois vou lá em seleção, modificar, aumentar para 3 pixels, no caso a minha line art ela ficou um pouquinho mais grossa, então 3 pixels bastou para poder aumentar nessa área de seleção. Esse atalhozinho expande a seleção, depois eu uso também a ferramenta de laço para corrigir algumas coisinhas que ficaram de fora. Aí tudo que eu quero que fique dentro, eu clico o Shift, com o Shift, né, o Shift pressionado, com o lacinho, tá? Você pode apertar L também, que é um atalho para ferramenta laço. É o laço solto, tá? Porque tem vários tipos de lacinhos diferentes ali. Se você pressionar as ferramentas, aparecem outras ferramentas que tem dentro daquele mesmo bloquinho. Mas eu usei o laço normal mesmo, que é o primeiro que aparece, que é aquele lacinho que ele é livre. Que eu acho que ele facilita também um pouco você selecionar as partes que realmente você quer. Tem um laço poligonal e tem um outro laço também que eu esqueci o nome. Esses daí eu não uso muito. Depois da minha seleção feita, eu criei uma nova camada e apertei Alt Del com a cor que eu queria que ficasse naquela parte do desenho. Esse atalho, ele preenche toda a parte selecionada e, cara, é muito bom mesmo. O Alt Del é com não tem aqueles 2 quadradinhos que tem ali no cantinho? Pois é, Alt Del é a cor de cima, Ctrl Del é a cor de baixo. Então aí você vê qual é a cor que você quer colocar ali e só vai. Depois você aperta Ctrl D, que a seleção some da sua vista, tá? Se você não tirar essa seleção, você não vai conseguir pintar mais nada, tá? Só vai conseguir pintar na área selecionada. Então, Ctrl D para tirar a seleção. Eu fiz isso no desenho todo, cada parte de cor diferente. Eu deixei em uma camada diferente. Só apertar ali no cantinho, assim, aí como criar a camada, tá vendo aquele xizinho maisinho ali que tem na coisinha? Que é esse botãozinho aí? Pois é, só clica nele que ele cria uma camada nova. Pra fazer uma sombra bem legal, eu coloquei uma camada sobreposta a outra, apertando o Alt bem na quina de baixo da camada. Tudo que você fizer nessa camada não irá ultrapassar os limites da camada de baixo. Depois foi só pintar com os pincéis macios e duros. Com os duros eu fiz as sombras de mais blocagem, aquelas sombras mais chapadas, né, que é costumeiro dos desenhos de Dragon Ball. E com o pincel macio eu fiz uma sutil mudança de cor nas partes mais claras e nas partes mais escuras. Parei as partes mais iluminadas e escureci as partes que estão ali pela sombra. Detalhe, essa pintura foi só 2 passadinhas de pincel, tá? Um pincel fofo, o cachorro tá latindo. Pincel fofo, bem grandão na parte de baixo e na parte de cima, na parte da luz e na parte da sombra.
Outra parte também que tem no Photoshop é essas cores aqui. Tá vendo que o meu é um pouquinho diferente do que você tem aí em casa? Por quê? Porque eu deixo o meu no modo de exibição disco de cores. Eu acho que facilita mais, porque nele você vai encontrar a matiz, a saturação e o valor, que é o que a gente mais vê em teoria das cores. A matiz é a cor em si, né? A tonalidade, a cor. A saturação é a intensidade da cor. E a pureza também, né? Que já vai com essa parte de intensidade. E a matiz é o brilho, é quanto de branco que tem naquela cor. Branco ou preto. Então, aí eu acho mais fácil para você identificar e até mesmo saber aplicar a teoria das cores no Photoshop. Isso facilita muito para a gente entender quais cores que a gente pode usar nas sombras, que eu uso bastante, né, a saturação da cor para poder conseguir chegar nas tonalidades mais agradáveis, né, sem poder utilizar o preto. Na verdade, eu não gosto muito de utilizar o preto puro, né? Então eu uso todas as cores que são mais ali próximas, mas nunca um preto puro porque eu acho que fica muito pesado na arte digital. Já no papel, eu uso pra caramba. Eu ainda não sei finalizar bem uma arte, mas pelo menos o básico eu sei. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado, tá bom? E minha arte ficou assim, ficou bonitinha, eu gostei pra caramba. Eu botei só 2 filtrozinhos aí na arte, depois eu explico pra vocês como é que eu faço esses filtros. E detalhe, tá? Essas dicas aqui, elas não servem só pro Photoshop. Você pode utilizar também em qualquer outro aplicativo que seja semelhante ao Photoshop. Com certeza, pelo menos eu creio que no Krita e no Sketchbook, eles têm um modo de mesclagem também, que é bem parecido com o Photoshop. Então já dá para você olhar lá mais ou menos. A questão das camadas também, todos eles utilizam. Os pincéis também eles utilizam. Então meio que isso aqui já te dá uma ajuda no geral. Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Esse foi um vídeo um pouco mais explicativo, com um roteirinho mais assim, feitinho. E para ajudar, né, você que tá começando agora, principalmente você que pegou o Photoshop e não sabe mexer direito. E espero que as dicas, né, que tem nesse vídeo tenham te ajudado. Então, um cheiro no sovaco e até a próxima. Bye! Bye, 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 bye!